Olá, sou Zezé Saque, jornalista pós-graduada em jornalismo cultural, sou da diretoria de cultura da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje vamos realizar a segunda entrevista do programa Encontros da ABI com a Cultura, que estará disponível no site da ABI, no Instagram e no YouTube às quintas-feiras. E o nosso convidado é Mário Magalhães, jornalista e escritor, trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Diário, no qual foi repórter especial, colunista e ombudsman. Teve um blog no UOL e uma coluna no Intercept Brasil. Recebeu 25 prêmios jornalísticos e literários no Brasil e no exterior. É autor dos livros Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, e Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia 2018. Nesse momento, prepara uma biografia de Carlos Lacerda. Nossos entrevistadores são Cid Benjamin, jornalista e escritor, vice-presidente da ABI, foi líder estudantil em 68, foi preso nos anos 70, em 1970, na verdade, e trocado pelo embaixador suíço, na época. Passou 10 anos no exílio, Cid escreveu alguns livros, entre eles Graças à la Vida, Memórias de um Militante, com prefácio de Milton Temer e apresentação de Eduardo Galeano. Não é para qualquer um, né? Rose Nogueira, jornalista, militante político de direitos humanos, ex-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, foi presa e dividiu cela com 50 mulheres, entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff. Rose ganhou um prêmio especial Vladimir Herzog, de quem foi amiga e colega de trabalho. Bom, peço ao Cid Benjamin que conduza a primeira pergunta. Por favor, Cid. Bom, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aos colegas aqui de conversa, o Mário, jornalista e escritor que conta com a minha admiração, você mesmo, Zezé, amiga de longa data, a Rose, a Andréia, que está dando a sustentação técnica. Eu vou começar, talvez, pedindo para o Mário falar um pouco desses dois livros. O Mário, como todo bom biógrafo, ele tem um quê de obsessivo. Acho que ele ficou uns 10 anos para preparar esse livro do Marighella, ou coisa perto disso. Eu queria que ele falasse desse livro, que é o melhor livro do gênero, que, pegando esse período da história, e desse livro posterior, que é quase um diário do processo que culminou na derrubada da presidente Dilma Rousseff. Então, acho que seria um bom pontapé inicial o Mário falar dessas duas experiências. Enfim, como é que surgiu a ideia, quanto tempo levou, que dificuldades e que facilidades ele teve, enfim, e como é que ele vê esses dois livros agora, num período em que temos Bolsonaro na presidência. Bom, pessoal, salve. Para mim, em primeiro lugar, eu queria agradecer à ABI pelo convite. A ABI nessa retomada das suas tradições mais nobres e generosas de lutas democráticas e civilizatórias. Queria dizer que está aqui com a Rose, com a Zezé, com o Cid, para mim é uma alegria muito grande, porque, quer dizer, eu tenho imensa admiração profissional pelos três, mas eu tenho ainda mais uma estima pessoal. Quer dizer, eu quero muito, muito, muito bem a vocês. E as nossas vidas acabaram se cruzando graças com o Cid nós temos um amor mais antigo chamado Clube de Regatas do Flamengo, mas as nossas vidas acabaram se cruzando por causa de um baiano chamado Carlos Marighella. Gente, a Rose, ela é personagem da biografia Marighella, o Cid é personagem. A Zezé esteve aqui em casa, e eu não vou dizer em que circunstâncias, mas trazendo uma amiga, e elas me ajudaram, foram muito generosas na apuração da biografia. Então, primeiro, quer dizer, eu queria agradecer, quer dizer, para mim é muito, muito, muito
legal estar aqui. E eu queria, em seguida, fazer uma confissão. E a culpa não é da Zezé, a culpa é minha. Porque a minha cabeça anda tão alucinada que eu não tinha a mais remota ideia de que eu seria entrevistado. Eu vi para um bate-papo. E a Rose eu já entrevistei, já incomodei bastante. Já incomodei muito o Cid. Gente, então, quer dizer, eu estou aqui para conversar e o que eu vou, a primeira resposta para o Cid é o seguinte, a biografia Marighella, ela é uma história que vocês conhecem, não só melhor do que eu, como vocês viveram essa história. Gente, a Rose, que está com a gente, ela hospedou o Marighella. Ela e o então marido dela, o Closet, grande jornalista, colega nosso, hospedaram o Marighella em casa. A Rose foi presa naquele começo fatídico de novembro de 1969. E, bom, as agruras que ela passou, ela corajosamente contou. E a história, quer dizer, tem bem pouquinho na biografia Marighella, mas ela já contou muitas vezes. O Cid, gente, tem uma vida, quer dizer, o judoca Cid Queiroz Benjamin, também conhecido como filho da dona Iramaia. Ele teve agora, antes do início das filmagens da biografia do filme Marighella, do Wagner, né, baseado no meu livro do Wagner Moura, o Cid deu palestra para o elenco, mais particularmente para o núcleo guerrilheiro do elenco, né? O Jorge, Humberto Carrão, Jorge Paz, Ana Paula Bouzas, Bela Camero, uma galera, a Danilo, Rafael, quer dizer, uma galera muito, muito talentosa. Porque o Cid, quer dizer, além de ser um jornalista que ele conta as histórias alheias, ele conta também na primeira pessoa, porque ele viveu muito. E a Zezé, eu tenho um carinho, como eu disse, eu quero muito, muito, muito bem a Zezé. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, curto e grosso. A biografia Marighella tomou 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva, para contar a história de um maldito, que até hoje é um maldito. A história do Marighella não é contada nas escolas, né? Eu tenho filha Balzaca, de 30 anos. Eu pergunto, Maria, tu ouviu falar no Marighella na escola? Não ouviu. A Ana tem 19, não ouviu. O Daniel tem 13, também não ouviu. E é um direito, né, humano elementar, quer dizer, os povos conhecerem a sua história. Ninguém é obrigado a gostar ou a odiar o Marighella, mas é um direito democrático conhecer a vida dele e a vida das pessoas que foram à luta contra a ditadura, com destemor e coragem, como aqui eu acabei de citar a Rose e o Cid. No ano passado, falando do outro livro, eu lancei um livro chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, que evidentemente passa pela deposição da presidente constitucional Dilma Rousseff em 2016. E nesse livro eu conto semana a semana o que foi o ano de 2018. Ou seja, ele acaba tendo 3 protagonistas, que são a Marielle Franco, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E na verdade, ele, ao contar a quente o ano de 2018, ele explica muito o que é o Brasil de hoje. Tem como, para explicar 2018, por exemplo, tem um capítulo exclusivo sobre os crimes da ditadura e a impunidade dos agentes do Estado, que constituem um incentivo para a reedição de toda aquela barbárie, né? Um capítulo chamado Tapa no Bumbum do Filho, que é a maneira como o então candidato presidencial Bolsonaro se referiu a uma história de ordem presidencial, né, para matar oposicionistas presos. Então, a história desses 2 livros, e sendo que um deles virou filme, e quando os cinemas reabrirem, enfim, vai estrear. É o filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura. Só reiterando, Zezé, a culpa não é tua. A culpa é minha, que a minha cabeça anda muito, muito alucinada. Eu estou trabalhando 12 horas por dia na biografia do Carlos Lacerda. Que bom. Rose, por gentileza, você agora, por favor. Vamos lá. Ai, olha, eu queria agradecer a vocês essa alegria de estar aqui podendo falar com o Mário Magalhães. E o Mário Magalhães, eu sou leitora dele
desde o tempo que ele escrevia sobre esporte na Folha, porque eu acho que os jornalistas, isso desde que eu entrei no jornalismo, mais de 50 anos atrás, o jornalismo de esporte, o texto do esporte sempre me fascinou, porque quando eu estava na Folha da Tarde, o pessoal ia ver o jogo, voltava, escrevia e ia sair no dia seguinte. Então, eles tinham que ter um texto tão gostoso, musical, cheio de molho, porque a gente já sabia do resultado do jogo. Então, você tinha que se interessar no dia seguinte por aquele jogo. E isso, para mim, na área de texto, era o máximo. E o Mário Magalhães, primeira vez que eu vi o Mário Magalhães, foi como leitora. Depois, quando ele me procurou, ele teve, né, Mário? Ele teve uma participação fundamental, sem querer. Ele veio falar comigo que na pesquisa que ele estava fazendo, ele encontrou um documento de autópsia do IML, do Virgílio Gomes da Silva, que foi a primeira pessoa morta na tortura no DOI-CODE. E ele queria entregar para a família, para a viúva, e ele não sabia, por acaso, sou muito amiga até hoje da Hilda, dona Hilda, e dos 4 filhos dela e do Virgílio, né? Ela também foi nossa companheira de Presídio Tiradentes, DOPS e Presídio Tiradentes. E então, fizemos uma apresentação desse laudo do IML no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, conseguimos avisar a família, eles foram todos, para que todos soubessem o que é uma morte na tortura. O Virgílio não tinha nenhum órgão inteiro, né? Só o coração está escrito lá. E o filho dele, Gregório, lá no sindicato, falaram, eles mataram meu pai dessa forma, não sobrou nada, mas não conseguiram destruir o coração dele. E, a partir daí, a gente pôde comprovar a morte do Virgílio, porque oficialmente o DOI-CODE dizia que ele tinha fugido, não é? Então, embora perseguisse a família o tempo todo. Então, a gente deve isso ao Mário Magalhães, nessa busca, nessa pesquisa que ele estava fazendo, encontrou esse documento fundamental para a história do Brasil, né? E, como biografia do Marighella, eu conheço poucas biografias melhores, não é? Não li ainda o livro Lutas e Lágrimas, né? Não pude ler ainda, mas quero ler sim, e tenho certeza que eu vou encontrar a melhor reportagem daquele tempo. E queria perguntar para o Mário. Mário, você, o colunista de esporte, que de repente se volta para a biografia, agora Carlos Lacerda, que também foi um jornalista, uma figura controversa, incrível também, Marighella à esquerda, Carlos Lacerda à direita, como é que surgiu esse teu interesse por biografia? Porque quando você faz a biografia, você conta a história, é claro, daquele momento, tem que contextualizar. Como é que você foi da coluna de esporte para a biografia com esse texto lindo que você tem? Olha, Rose, muito obrigado. E alguém vai me entender. Eu acho que não existe nada que me fascine tanto quanto o jornalismo esportivo. Quando as pessoas perguntam o que você fez de mais legal na história do jornalismo, eu não tenho a menor dúvida. A cobertura do São Paulo bicampeão mundial dirigido pelo Tele Santana. Eu era o chamado setorista, né? Pela Folha de São Paulo. Eu cobria o dia a dia do São Paulo, eu morava em São Paulo na época, dirigido pelo Tele. E depois disso, o que foi mais legal? O que foi mais legal foi cobrir as seleções dirigidas pelo Parreira e pelo Zagallo. E acho que o Cid também
sensível a esse apelo do jornalismo esportivo. Pô, muito legal, Rose, muito legal te ouvir, porque quando eu falo isso, tem gente que acha, sabe, que é uma coisa assim, poser, sabe, fazendo tipo, não. Eu adorava fazer reportagem sobre futebol. Eu tenho um livro com o grande fotógrafo Antônio Galdério, chamado Viagem ao País do Futebol. Eu tenho participação num livro chamado 11 Gols de Placa, com reportagens sobre futebol, um livro organizado pelo nosso colega Fernando Molica, que tem como grande defeito ser botafoguense, mas é uma ótima pessoa e é um grande profissional. Quer dizer, esporte para mim é muito legal, mas você sabe, Rosa, essas coisas curiosas, né? Eu, no início, eu achava que eu só ia fazer jornalismo cultural na vida. Eu comecei na Tribuna da Imprensa, não do Carlos Lacerda, né, mas do Hélio Fernandes, em 86, caderno de cultura. Fui para o Globo fazer caderno de cultura. Até que no caderno de cultura do Globo, se chamava, até hoje se chama Segundo Caderno, o Fernando Moraes, nosso colega querido, me convidou para assumir no Rio as entrevistas e as pesquisas documentais para uma biografia que viria a se chamar Chateau Rei do Brasil. Esse foi o meu primeiro trabalho em biografia, foi na equipe do Fernando, né? E isso é uma coisa. Outra, Rose, outra. Pô, incrível, você recorda de umas coisas. Esse lance, esse episódio da morte do Virgílio Gomes da Silva, tinha a seguinte questão colocada para mim. Bom, Virgílio, como você falou, Virgílio é o primeiro, entre aspas, desaparecido, ou seja, vítima de desaparecimento forçado da ditadura até hoje, né? Dona Hilda e os filhos, Vladimir, Gregório, Virgilinho e Isabel não tiveram o direito de enterrar o próprio pai, que estava sob custódia do Estado, foi assassinado na tortura. Quando eu acho, quer dizer, o laudo necroscópico dele, ou seja, a necrópsia dele, mostrando que ele estava, assim, sob custódia do Estado e o que fizeram com o corpo dele, que você descreveu, aí eu poderia ter guardado aquilo, isso para o livro, né, ia ser uma novidade importante, né, para o livro, para divulgar. Mas eu pensei o seguinte, eu não tenho o direito de privar a Dona Hilda de um dia sequer, de ter pelo menos uma, duas, algumas pistas mais, para buscar, né, os restos do Virgílio. E esse laudo era acompanhado de fotos que mostravam o crânio dele. Tinha uma parte tinha entrado para dentro, todo o corpo, que a Rose falou, está descrito no laudo. E houve um militante, nosso colega, mais um, olha quantos colegas, Celso Horta, que estava preso lá na Operação Bandeirante, isso estou falando de 30 de setembro de 1969, o Celso viu Virgílio na tortura e, ao ser retirado, ouviu os últimos gritos do Virgílio e, no dia seguinte, chegaram presos, né, mais militantes da ALN, Ação Libertadora Nacional, e para um desses presos, os torturadores, os matadores, os assassinos, mostraram restos do cérebro do Virgílio colados na parede. Essa é a história do Brasil. Essa é a história que não querem que seja contada. E aí, só acabando, Rose, uma coisa que é a seguinte, o filme do Wagner Moura fez um filme de ficção, baseado em fatos reais, baseado num livro de não ficção, que é o meu, mas é um livro, ele se inspira em fatos reais, e em muitos momentos ele é muito realista. E o Cid, eu sei que foi muito importante, porque o pessoal do elenco me falou da palestra que o Cid deu. A gente se cruzou, o Cid estava saindo, eu estava chegando. Os personagens, eles... É uma coisa tão legal, os atores pediram para que os personagens, os guerrilheiros, tivessem o nome deles. Então, o ator Humberto Carrão, o personagem Humberto, o ator Jorge Paz, o personagem é Jorge, porque eles queriam dizer, não, isso somos nós, eles nos inspiram. Então, com toda, quer dizer, sendo um filme de ficção, o destino, né, o desfecho do Virgílio, as pessoas que conhecem a história vão identificar facilmente com esses gritos que marcam a história do Brasil, né? Vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. Sim. Um beijo, Rose, eu sou muito teu fã, muito, muito, muito. Eu que sou. E a partir do laudo que você encontrou, Mário, nós fomos, eu e a Dona Hilda,
e a nora dela, Teresa, não sei quantas vezes nós caminhamos pelas covas do cemitério da Vila Formosa e fomos ao Ministério Público Federal, que mandou, uma hora, tinha um número no laudo, e mandou exumar a cova daquele número, porque no cemitério da Vila Formosa, eles mudaram os números das covas. E o promotor mandou chamar um antigo funcionário que indicou uma cova que seria aquela. E mandou exumar. Quando abriu a cova, havia vários corpos, se não me engano, 3, um em cima do outro, entende? E não sabemos se é o Virgílio e quem são os outros. E o material foi retirado para exame de DNA, com os filhos e tudo, e até hoje, e por incrível que pareça, não chegou o exame de DNA, né? Então, era uma cova para isso. Havia 3 pessoas, uma em cima da outra. Era terrível, isso que é a ditadura. E é isso que a gente não quer nunca mais, não é? Então, a dona Hilda está bem e até hoje esperando esse exame, mas ela tem certeza que um daqueles corpos era do Virgílio. E nós fomos também, eu fui com a Hilda, num congresso de médicos legistas em Curitiba, e havia 60 pessoas nesse congresso. Nós tiramos 60 cópias daquele laudo e entregamos para todos os legistas que estavam participando do congresso, para que eles soubessem o que é um laudo de alguém que morreu na tortura. E não sabemos quem, no IML de São Paulo, fez uma coisa tão detalhada e identificou o Virgílio, você deve lembrar, pelas impressões digitais, não é? Do documento dele original. Então, está com o nome dele, está com tudo lá, e essa é uma coisa que a gente não quer nunca mais. Ditadura nunca mais. Isso mesmo. Mário, você quer repercutir mais alguma coisa do tempo que ela falou? Mário? Quem fala? O Mauro? Mário, é Zezé. Não, eu queria saber se ele quer fazer algum comentário. Não, pois eu tinha esquecido de religar aqui o microfone. Essa história do ligar e desligar. Se você quer repercutir o que a Rose falou. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Cid, posso? Uma provocação lá para ele? Não, Pode, eu ia fazer agora aqui uma pergunta e um comentário ainda sobre Marighella, sobre o filme. Não, mas vamos lá. Mais fácil, então, e depois ia passar para o Cid, porque você já mencionou 2 vezes. Pode ser? Não, pergunta Cid. Não, como você quiser. Depois eu pergunto, tem a ver com o Marighella também, com o filme. Também, então tá. Então, só é uma coisa rápida e vou passar para o Cid, para vocês 2, então. Sobre o filme, falamos agora muito do livro, agora o filme que você deve estar acompanhando também, esse imbróglio todo aí. Não, houve lançamento na Alemanha em 2009, em junho de 2009, participou de alguns festivais, várias datas já foram agendadas, marcadas aqui e canceladas. Depois a Ancine entrou também com outra questão sobre o filme, embolando mais o meio-campo. Agora dizia que estava previsto para 2020. Afinal de contas, em que pé está essa história do filme no Brasil? Quando é que nós vamos poder assistir finalmente Marighella, que você tem acompanhado isso? Bom, tá ok. Zezé, é o seguinte, a cronologia tentando ser o mais objetivo possível. Eu lancei o livro em outubro de 2012. Em 2013, eu cedi os direitos de adaptação para o Wagner Moura, que dirigiu o filme, e para O2 Filmes, a produtora do Fernando Meirelles. De dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, o filme Marighella foi filmado na Bahia, no Rio e em São Paulo. Em fevereiro de 2019, o filme estreou no Festival de Berlim,
participação hors concours, né, fora de concurso. Tem uns bolsominions que ficam dizendo nas redes sociais: olha que filme horrível, não ganhou nenhum prêmio em Berlim. O Berlim é um dos 3 festivais mais importantes do mundo. O dia que um filme hors concurso, fora de concurso, ganhar um prêmio, vai se ter uma novidade, assim, que desde os irmãos Lumière não aconteceu, né? Hors concurso, ele não pode ganhar um prêmio. O filme já foi exibido em mais de 30 países do mundo, em festivais, mostras, e onde passou competindo, colheu prêmios, como, por exemplo, 2 prêmios, um na Índia, um na Itália, que o seu Jorge recebeu pela interpretação do Marighella. Muito bem. O filme teve dificuldades para ser lançado no Brasil. Em 2 momentos, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019, em meados do ano, num festival na Austrália, onde o filme foi exibido, de novo, hors concurso. O Wagner estava lá, o Wagner era membro do júri. Foi colocada a seguinte questão: que a distribuidora Paris Filmes achava que não era o melhor momento político para lançar o filme no Brasil. Por essa época, meados de 2019, um pouco antes do meio do ano, um deputado ainda da base do governo, do PSL, Alexandre Frota, no meio de uma matéria na revista Piauí, online, sobre uma agência exportadora de fomento da exportação, que estava tendo uma briga entre militares e olavistas, né? Os partidários, aquele astrólogo que tem obsessão com o furico alheio. E o Alexandre Frota disse, ele revelou que o problema todo ali era o seguinte: é que os olavistas e o governo, eles se recusavam a pagar, quer dizer, a financiar uma agência que, entre as suas atividades, fomentaria a ida do filme Marighella para participar de festivais no exterior. Ou seja, o filme se transformou numa questão de Estado e governo. Ele foi marcado, a estreia, com todas as dificuldades, para 20 de novembro do ano passado, dia de Zumbi, Dia Nacional da Consciência Negra. Porém, a Ancine, numa decisão absolutamente inusual, não liberou uma verba já aprovada, não era questão de aprovar não a verba, para a distribuição do filme. Foi adiado o lançamento, e mesmo assim, esse ano, a distribuidora e os produtores decidiram lançar, no dia 14 de maio, o filme, mesmo sem essa verba, em mais de 300 salas, ou seja, em pelo menos 10% dos cinemas do país, desculpem, do circuito do país, e veio a pandemia. Ou seja, hoje se espera o que, no ano passado, nitidamente se constituiu uma censura, mas não era mais aquela censura tipo Crivella, vou proibir livros com temática LGBT na Bienal, não. Uma censura via finanças, via economia, via incentivos. O ano passado se viveu isso e nesse ano veio a pandemia. A gente está esperando, que os produtores e o distribuidor esperam o fim da pandemia e a reabertura dos cinemas para poderem, de novo, marcar o lançamento do filme no Brasil. E o que eu falava, né, assim, ia perguntar: Cid, o pessoal comentou muito, o pessoal do elenco do filme, a conversa que teve contigo. Sobre o que vocês conversaram, do que vocês trataram nessa conversa? Ô, Mário, sinceramente, eu não vejo como a conversa foi tão importante assim, com franqueza. Eu falei um pouco, enfim, como foi o processo de guerrilha urbana, etc. E eu acho que havia ali um interesse maior, claro, um interesse em ouvir o que eu estava dizendo, que poderia eventualmente contribuir para o filme. Mas havia também um interesse maior em conhecer pessoalmente alguém que tinha participado daquele movimento, daquele processo. Entende? Eu já conheci, já era amigo do Humberto Carrão. Frequentávamos juntos o Bip Bip para ouvir samba e choro aqui no Rio de Janeiro. Mas o conjunto de atores e atrizes eu não conhecia. E eu acho que pesou um pouco essa história, quer dizer, tá diante de alguém que fez a luta armada, participou do sequestro do embaixador americano, que teve preso, enfim. Porque, francamente, depois o próprio Wagner, aí foi por conta da amizade, a gente, enfim, se gosta muito, embora não sejamos amigos íntimos, mas a gente tem uma relação de muito afeto. Ele
fazendo o prefácio de um livro que eu escrevi depois, diz que eu dei uma contribuição fundamental para o marido. Não dei, francamente, não dei. Fiz uma palestra de umas 2 ou 3 horas, depois me levaram para acompanhar. Que o pessoal que fez o filme teve um momento, não foi um treinamento de tiro como os bolsominions fazem, mas para manusear armas e tal, e eu fui com eles. Acabei dando 2 ou 3 tiros ali também. Enfim, e depois também uma cerveja com alguns dos atores, mas a minha contribuição para o filme, a rigor, houve um certo exagero nisso. Assim como eu acho que em relação ao bate-papo que eu fiz, enfim, era um tema que pelo qual eles se interessavam, estavam diante de um personagem que tinha participado, então isso dá um pouco mais de gás, etc. Mas a palestra em si não foi essa coisa tão determinante. Agora, eu queria, com perdão aqui da Zezé, foi falado na história do enterrar ou não os mortos, as famílias poderem enterrar. Então, essa é uma das coisas mais duras do processo de repressão. Eu conheci várias famílias que tinham dificuldade, e as mães e os pais, ou eventualmente avós, tinham dificuldade em aceitar que o filho estava morto. Então, várias famílias, inclusive, no aniversário do filho, aniversário da mãe, aniversário do pai, no Natal, no Ano Novo, enfim, tinham aquela expectativa de que o filho poderia aparecer. Algumas famílias se recusavam a mudar de endereço, porque aquele endereço o filho tinha, sabia e poderia reaparecer, etc. Esse é um troço absolutamente cruel. Absolutamente cruel. Porque é difícil para uma mãe aceitar que o filho está morto se ela não vê o cadáver, não tem. Aliás, essa temática de você poder enterrar os entes queridos não é uma coisa de agora. Entende? Da Grécia Antiga, entende? A peça de Sófocles, Antígona, é em torno a isso, entende? O direito de enterrar um ente querido, etc, etc. É interessante, inclusive, que na ditadura a peça foi exibida e o pessoal do DOPS, da Polícia Política, apareceu lá para impedir, não sei o quê, e queria prender o autor, que era o Sófocles, que morreu 200 ou 300 anos antes de Cristo. Mas, enfim, essa temática de poder enterrar os entes queridos é algo muito forte que vem ao longo da história da humanidade. Entende? Eu tive contato com a família do Jonas quando houve o filme O Que é Esse Companheiro, e o Jonas é retratado de uma forma muito cruel, muito, muito ruim. E eu fui procurado, então, pela família, eles estavam processando o produtor, que era o Luiz Carlos Barreto, enfim, por estarem retratando de uma forma equivocada a imagem do pai. Fui lá, participei soube que eles ganharam, pelo menos em primeira instância, mas ganharam o processo contra o Luiz Carlos Barreto. De fato, o Jonas, o Virgílio, o codinome dele era Jonas, mas ele foi retratado de uma forma absolutamente irresponsável. Ele parecia um monstro ali, na relação com... Enfim, não havia muita diferença entre aquele personagem e o personagem que era o torturador, que, aliás, eu não gosto do filme, mas, enfim, ele teve seu papel, etc. Mas é interessante que um único personagem no filme, ele grampeia telefone, ele tortura, ele segue o outro, ele representa a repressão. E esse cara, o personagem dele não difere muito da forma como foi retratada o Virgílio. Então, uma coisa absoluta. É como se fosse um segundo assassinato do Virgílio, a forma como ele foi retratado. Aí eu encontrei, tive com a família, etc. Enfim, gostei, inclusive, que eles tivessem ganho. Se eu não me engano, o pedido deles era para uma indenização, mas que seria destinada a Cuba, porque eles se educaram em Cuba. Quando o Virgílio foi morto, os filhos foram levá-lo para Cuba. Eu não tenho certeza disso, mas na época eu ouvi dizer que a indenização, eles não embolsariam a indenização, mas que, como reconhecimento e retribuição ao papel que Cuba teve na educação deles, eles doariam aquela indenização a Cuba. Mas essa temática
dos mortos desaparecidos é alguma coisa da maior importância para quem tem um mínimo de humanidade. Mário? Não, isso aí, o Cid tem a mais completa razão. É um direito humano inalienável de se despedir, né, das pessoas que a gente ama. E, no caso, eu acho o filme ainda mais perverso, o filme do Bruno Barreto, em que o torturador ele ainda tem crises de consciência. E o personagem que interpreta o Virgílio não tem, né? Ele usa o nome de guerra do Virgílio, um dos dois nomes, né? O outro era Breno. É um monstro. O guerrilheiro é um monstro. E, evidentemente, que isso primeiro, uma falsidade histórica, e isso é muito perverso. Quem leu o livro sabe, e muita gente me falou, muita gente acha que a passagem mais emocionante do livro é o que aconteceu com as crianças, né? Os 4 de quem eu já falei, que eram os filhos do Virgílio e da Dona Hilda. Porque 2 deles, a Isabel era uma menina de meses, a Dona Hilda foi presa. Assim que o Virgílio foi preso, e foram também levados pela repressão 2 filhos e mais a Isabel, que era um bebê. E como eles estavam saindo do Brasil, eles iam para Cuba, para não ficarem no Brasil, porque o Virgílio estava indo para a guerrilha rural, junto com o Marighella, e todo o GTA, o Grupo Tático Armado, né, o Grupo de Fogo da Helene em São Paulo, quando eles foram surpreendidos pela repressão da ditadura. E ele tinha falado para os filhos, olha, vocês não têm mais tal nome. O nome passava a ser um nome que estava em passaportes falsificados, devia ser uma ditadura. Quem acha que é ilegítimo, eu não tomo partido no livro sobre se estava certo ou errado ir para a luta armada, mas quem acha que é ilegítimo ir para a luta armada, acha ilegítimo pegar em armas para enfrentar os nazistas que estão ocupando a França ou os colaboracionistas dos nazistas quando a França foi ocupada. Então, aliás, a Helene teve na sua logística, na sua base, um ex-militante que resistiu aos nazistas em Lyon. Os nazistas não chegaram até lá, mas o Klaus Barbie chegou. As tropas chegou com os nazistas e tal, e esse francês chamava-se Jacques Breton e emprestava a fábrica que ele tinha para a Helene fazer bombas aqui, em 1969. Mas voltando aos filhos do Virgílio e da Dona Hilda. O Virgílio ensinou, vocês têm outro nome. Então, quando eles são levados pela repressão, as pessoas perguntam, os repressores, como é teu nome? Perguntavam para o Vladimiro, mais velho. E tinha 8, 9 anos. Tá? No livro tem a data exata. Aí ele dizia outro nome. Era Dorival, Lorival, alguma coisa acabada em Al. Aí eles levaram para uma tia, né? E chegaram para ela, que são sobrinhos e tal. Aí levaram o Vladimir olhou para ela, minha tia, nunca vi essa mulher, sendo fiel ao que o pai tinha ensinado para ele, para não ser flagrado pela repressão. Aí a tia se desesperava. Fizeram uma lavagem cerebral no meu sobrinho, fizeram uma lavagem cerebral. E enquanto isso diziam para a Dona Hilda, você abre o bico ou você nunca mais vai ver os teus filhos também. Era uma crueldade, ela já tinha matado o marido dela e diziam que ela nunca mais ia ver os filhos. E aí eles são levados para um lugar onde ficaram numa sala, juizado de menores, no juizado, onde tinha um bercinho. E os 2 meninos com 8 e 7 anos, 8 e 6, com medo de que de madrugada viessem e levassem a irmã deles, que era o bebê, que era a Isabel, eles prendem com tecidos os pulsos de cada um no berço para poderem dormir de noite. Mas qual era a ideia deles? Eles vieram porque os caras também, os repressores ameaçaram levar o bebê, levar a irmã dele. Doar. Aí eles para adoção. Exato, tirada. Para eles, era roubar, e era isso, roubar a irmã deles. E eles prendem, né, os braços no berço para poderem descansar, e a ideia era, se vierem tirá-la, a gente acorda e a gente resiste. Quer dizer, a ditadura que com uma crueldade dessa, né, uma ditadura que a gente julga capaz de produzir crueldade dessa, mas também essa história, né, de dignidade dessas crianças, que hoje são
São quatro jovens, filhos de operário, que têm título superior. Como o Cid falou, eles foram depois no exílio, foram para Cuba, lá se formaram. Engenheiros. Oi? Engenheiros. Geólogos, 2 geólogos, 2 engenheiros. E uma é tradutora também, nós temos um geólogo da Petrobras, e é isso, é essa história. Eles não tiveram até hoje o direito de enterrar o pai, mas a lição que eles tiveram, né, a maneira como eles, sendo crianças, resistiram, né, um negócio muito comovente, né, muito, muito emocionante. Lindo, né? Foram salvos pelo pai, assim. Rose, quer fazer alguma pergunta? Rose? Então, eu acompanhei a dona Hilda, eu saí da prisão, ela saiu 15 dias depois de mim, e nós nos prometemos que a gente nunca ia se separar e que a gente não ia sossegar enquanto não encontrasse o Virgílio, não é? Então, foi isso que nós fizemos. Eu tive a minha vida aqui no Brasil, a Hilda foi para o exílio, para o Chile, com os 4 meninos, quando saiu, porque eles estavam no juizado de menores, e alguém lá do presídio Tiradentes, ao sair, foi avisar a família da Hilda para ir buscar os meninos. Teve um problema, assim. E eu conto isso no filme Torre das Donzelas, que a gente ficava num cantinho, assim, da janela, da cela, e só conseguia ver do presídio Tiradentes, da torre, um poste lá ali onde ficava a faculdade, antiga Poli, ali naquele, onde é hoje em dia o metrô Tiradentes. E nós ficávamos ali naquele cantinho e só conseguíamos ver da rua aquele poste. Então, mandamos avisar, e a família da Hilda, a irmã, levava as crianças e elas ficavam durinhas ali no poste para a Hilda poder ver os filhos, porque, além de tudo, embora a família já tivesse tirado as crianças do juizado, não permitiam que a Hilda recebesse a visita dos filhos no Tiradentes. Ela ficou 10 meses presa e praticamente sem registro. Então, a gente conseguia ver do cantinho, assim, no final, as crianças dela e do Virgílio. E o achado na pesquisa do Mário Magalhães mudou toda a história da busca dos desaparecidos, não é? Porque se provava que era assim, e aí outras famílias também passaram como é que se diz, a buscar bastante, e até que se formou a comissão de mortos e desaparecidos políticos, né? Então, aqui hoje em dia está esvaziada um pouco, mas que continua nesse trabalho. E a última coisa, viu, Mário, foi a comissão entregar, faz alguns meses, para a família da Hilda, foi o Gregório, junto, eu fui também, o atestado de óbito, finalmente, dizendo que o Estado era responsável pela morte dele. Não é? Isso faz alguns meses. Foi entregue para o Virgílio, para o Luiz Eduardo Merlino, nosso colega, jornalista, que era da Folha da Tarde, né? Trabalhávamos juntos, ele e eu, na Folha da Tarde, que ele foi preso muito depois, em 71, e foi morto, também foi entregue o atestado de óbito para ele. E a gente deve tudo isso a essa pesquisa do Mário, que começou, porque a gente pôde dar o pontapé inicial para provar que eram desaparecidos políticos e que morreram na tortura. Ok, Cid. Mário, se você quer fazer algum comentário, senão vou passar para o Cid. Eu quero fazer uma pergunta para o Mário. Por favor, vamos lá.
Isso é uma curiosidade. Mas uma pessoa que passa quase 10 anos se preparando e apurando informações para escrever uma biografia, é possível viver esse processo sem se apaixonar pelo biografado? Cid, eu acho o seguinte, o que é se apaixonar pelo biografado? É um esforço muito grande que o biógrafo, pelo menos a concepção, né, da biografia Marighella, a mesma vai ser agora do Carlos Lacerda. Eu não sou juiz deles, eu não os julgo, eu não sou promotor contra eles e não sou advogado deles. O que os personagens têm que me apaixonar é eles terem uma vida capaz de mexer com os meus sentimentos mais profundos. Eles têm que fazer com que eu me comova, com que eu sinta raiva deles ou de outros, com que eu vibre, com que eu me alegre, com que eu me entristeça, com que eles e os personagens principais do livro me deem esperança, me frustrem. Eles têm que me comover. E, evidentemente, que o Marighella me comoveu, e há passagens da biografia do Marighella que não são passagens edificantes na biografia de ninguém, mas a vida é assim. O Carlos Lacerda agora, ele tem uma coisa que ao mesmo tempo um fascínio, mas ao mesmo tempo muito complexo, que é o seguinte: Carlos Lacerda não cabe nas camisas de força históricas com que tentam aprisioná-lo. Por exemplo, Carlos Lacerda é um ícone da direita brasileira, correto? Só que é o seguinte: quem era Carlos Lacerda em 1935? Carlos Lacerda era um militante comunista que era o jovem de 21 anos, a partir de abril, de maior projeção nacional da Aliança Nacional Libertadora. O Marighella não participou do Levante Comunista no Rio, de 27 de novembro de 1935. A data é fácil, meu pai nasceu 2 dias depois. O Marighella não participou. Aliás, quase todo o segmento civil do Partido Comunista não foi chamado a participar, né, daquele levante. Há relato de que o Carlos Lacerda carregou bomba naquele dia. Onde estava o Carlos Lacerda no dia do golpe de Estado do Getúlio, em 10 de novembro de 1937, que introduziu a ditadura do Estado Novo? Ele estava preso, ele era comunista. Nos anos 50 ele vai se transformar no mais brilhante anticomunista brasileiro, mas onde é que ele vai estar de novo em 1966 a 68? Numa frente ampla, com os 2 inimigos figadais dele, João Goulart, Juscelino Kubitschek, e uma agremiação que meio que sumiu dos livros de memória da frente ampla. É o PCB. O Marighella considerava, eu conto na biografia, considerava desmoralizante estar ao lado do Carlos Lacerda numa frente. Mas, bom, o PCB estava na frente, o Carlos Lacerda estava nessa frente. E eu acho, uma loucura que tem gente de direita que reivindica a memória do Carlos Lacerda e é viúva da ditadura. Ora, quem prendeu o Carlos Lacerda? A ditadura. Quem suspendeu por 10 anos, na prática, cassou os direitos políticos do Carlos Lacerda? Quem o condenou ao ostracismo que o fez sofrer tanto? Um homem, aquela pulsão de vida que era o Carlos Lacerda. A ditadura. Então, é uma complexidade que é impossível. Quem for ler o livro, em algum momento, é impossível, vai odiar muito o Carlos Lacerda, mas em algum momento vai torcer muito por ele. Não porque a pessoa... Até porque, em que pese o reacionarismo do Carlos Lacerda, ele é um personagem interessantíssimo. E, abstraindo a questão política, ele como personagem é um personagem muito interessante. Quando você me disse que estava fazendo uma biografia do Carlos Lacerda, pô, que ótimo! Ele tá pedindo uma grande biografia, que é uma figura muito marcante na história do Brasil e está longe de ser uma figura, esteve longe de ser uma figura medíocre. Então tem muito. Eu gosto muito de biografias em geral. Em geral, os biografados também são figuras interessantes para ser. Eu atualmente estou lendo a biografia do Mussolini, esse M se chama. Estou gostando muito e nada mais distante do que eu penso do que o Mussolini. Agora são personagens interessantes e como eu gosto muito desse estilo, dessa coisa de biografia, é uma coisa que me interessa muito. Entende? Agora,
a pergunta que eu te fiz é porque realmente eu fico pensando, alguém que se dedica durante anos a estudar a vida de alguém que é uma pessoa interessante, é uma pessoa que, enfim, que aporta reflexões, etc., cria necessariamente algum tipo de vínculo, não necessariamente de amor, mas um vínculo especial, com figuras interessantes e que estavam no centro da tua vida profissional durante um período grande. Sem paixão, Cid, não se faz biografia, porque biografia não dá dinheiro. Então, se você não tiver paixão por contar a história, tem alguns maledicentes que dizem que eu só biografo o sujeito que começa com Carlos, né? Então tem um sobrinho cearense que diz que o próximo vai ser o Carlos Magno. Tem também quem diz que eu só biografo o torcedor do Flamengo, né? Porque o Carlos Lacerda também, né? Como o Marighella no Rio, era torcedor do Flamengo. Mas em suma é o seguinte, bom critério, viu? É um bom critério. É um bom ponto de partida, né? Embora o Carlos Lacerda não fosse um apaixonado por futebol. Mas é o seguinte, gente, o Carlos Lacerda, a biblioteca dele, tinha 30 mil livros lidos, né? Até o jornal dele, a Tribuna da Imprensa, fundado em 27 de dezembro de 1949, tinha uma página inteira semanal para ciência, para divulgação da ciência. E é o seguinte, a gente tem o Carlos Lacerda, nos anos 50, fazendo uma primeira página da Tribuna da Imprensa, traidores no Itamaraty, denunciando o diplomata, entre aspas, comunista João Cabral de Melo Neto. Temos ele, nos anos 60, na Frente Ampla contra a ditadura, e a gente tem ele, em 1935, com os leitores perguntando o que eu devo ler para entender de Martelli, sugerindo dezenas de títulos de Marx, Engels, Lenin e, na época, Stalin. Uma trajetória que não cabe, de fato, em camisa de força. Ô Mário, qual é o título da biografia do Lacerda? Cid, são 2 volumes. Um vai até a crise de 1961, renúncia do Jânio, o outro até a morte dele em 77. O segundo já tem título, que é segredo, e o primeiro ainda não tem título. Você sabe que o subtítulo do Marighella mudou na última hora, era Marighella uma biografia. Aí um dos meus editores da Companhia das Letras, o Matina Suzuki Jr., falou, não, precisa de um subtítulo mais quente. Aí, 1 minuto depois, o Marighella influenciou muito o mundo inteiro e tal. O guerrilheiro que incendiou o mundo, saiu na hora, né? O Carlos Lacerda, me lembra, tem 2 frases que me lembram do Carlos Lacerda. Uma, no golpe de 64, com o Almirante Aragão, contra o Almirante Aragão. Ele falou, Almirante Aragão, cachorro, vem aqui que eu lhe mato com o meu revólver. Isso eu me lembro mais ou menos, eu estou repetindo mais ou menos o que eu me lembro de 64, que eu revi num filme. E uma outra, quando ele já estava em desgraça com os militares, um pouco depois, que ele falou assim, não fiz a Escola Superior de Guerra. Entretanto, não sou imbecil. Então eu me lembro dessas 2 frases do Carlos Lacerda. Agora, é verdade que ele ficou com essa imagem dessa direita bem louca, aliás, em 64, né? Nessa história com o Almirante Aragão. Ele fez 2 vezes a Escola Superior de Guerra, o curso, Rose, mas ele não terminou nenhuma delas, era isso. Então vai ver isso. Ele falou, não tinha o canudo da hélice. Eu lembro disso. Um grande personagem da história do Brasil. Não, e nesses tempos de hoje, melhor não ter o canudo do dizer que tem e não ter, né? É verdade. O Carlos Lacerda não tinha título de ensino superior, ele não tinha canudo. Ele largou o curso de Direito, depois da metade, como o Marighella, mas só que o Marighella largou o curso de Engenharia Civil, por causa das perseguições políticas na Bahia, e o Carlos Lacerda disse que não se identificava, que ele queria fazer no Direito, a faculdade não ensinava, que a faculdade ensinava não interessava a ele. Ele chegou a fazer 2 ou 3 sustentações orais, que era possível ainda, depois logo mudou, em julgamentos de crime, de júri, né?
ele foi assistente do advogado jovem, então grande amigo dele, Evandro Lins e Silva. Depois romperiam e não se falariam até o fim da vida. Então, queremos agradecer, primeiro, a presença dos dois entrevistadores maravilhosos, Cid e Rose Nogueira, e queremos agradecer ao Mário Magalhães pela gentileza de nos conceder esse belo encontro aqui na ABI e nos acompanha aí pelas nossas mídias, né? No site da ABI, no Instagram e no YouTube. Mário, muito obrigada por esse encontro. Tchau, eu que agradeço, Zezé. Muito obrigado. Tchau. Eu agradeço também. Mando um grande abraço e beijo para todos aí. Eu também. Estou mandando um beijo para todos e festejando cada dia mais essa nova ABI que volta ao seu papel histórico.